Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos dar início à nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Muito boa noite, muito bem-vindos. Demorei alguns minutinhos aqui para entrar porque a minha luz aqui não tá boa e eu fiquei tentando consertar, mas vai dar tudo certo agora. Não vamos perder, né? Não vamos perder tempo por causa de luz. Precisam só me ver aqui. Deixa eu só ajustar. Olá, Padre Rodrigo, salve! Muito bem-vindo. Vamos lá. Eu vou te chamar aqui. Pronto. Olá! Ótimo! Tá Não ótimo. somos, não é só você que está sem luz, não. Tá todo mundo aqui. Ó, eu É só fui porque. perceber que precisava de uma luminária diferente agora Ah, mesmo, porque parece que eu pois estou nas sombras. não, mas você tá bem iluminado, mas tudo bom, Não, tudo tá. bem que você fique. Cidade da A careca. minha, a minha hoje aqui tá me dando, querendo me fazer raiva, mas ela não vai, Imagina. ela não. Deixa de Gente, história. muito bem-vindo, Padre Rodrigo. Uma alegria Não, tê-lo aqui conosco nessa nossa live semanal Força e Atualidade em Edith Stein, que promovida aqui numa parceria da comunidade Shalom Missão São Paulo e a Pastoral Universitária da PUC São Paulo, todas as semanas aqui às 8h45 para tratar de um tema, para conversar sempre com pessoas muito, muito bacanas. E hoje temos a alegria de te receber. Muito bom mesmo estar aqui. Vocês que vão entrando aí, ó, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar sobre o tema do silêncio e interioridade. Hoje a noite promete. Nós estamos numa semana intensa aqui. Que riqueza, não é? É isso aí. Boa noite, Patrícia. Patrícia acabou de qualificar agora há pouco. Já é uma moça qualificada no doutorado dela. Já é uma semidoutora aqui hoje, agora no vou dia correr para no, no dia da transfiguração. Ela está aqui hoje radiante para, para participar dessa live conosco. É, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou te apresentar, Padre Rodrigo. Tá bom. É, vou te apresentando. Que essa hora, eu vou te dizer, essa hora voa, viu? Quando a gente menos espera, acaba e a gente precisa. É, como diz o Então, mineiro, né, quando eu penso que não. quando penso que não, já foi. Então, Padre Rodrigo Pires Vilela da Silva, ele é doutor em História da Ciência pela PUC São Paulo. Muito parabéns, também um doutor fresquinho aqui conosco. Opa, Em Ciência Medieval, tá correto? é isso mesmo. Mestre em Ciências Patrísticas pelo Instituto Patrístico de Roma, mestre em Teologia Sistemática pela PUC São Paulo, e ele tem experiência em ensino de matérias voltadas às ciências patrísticas, línguas patrísticas, latim, grego, copta, civiaco, tá certo isso? Siríaco. Siríaco, Siríaco. siríaco, etc. Olha, ele gosta de Siriaco coisas aqui muito exóticas, assim. O Padre Rodrigo é uma riqueza, comendo né? e passando o cabelo, né? Ele é coordenador da Pastoral Universitária da PUC São Paulo, né? Eu tenho o prazer de tê-lo como meu chefe imediato, coordenador da Pastoral, né? Mas temos uma relação muito bacana de parceria, de amizade, muito bom mesmo trabalhar com o Ah, senhor, com imagina, você. Eu obrigado. vou escolher, dependendo da ocasião, eu chamo ele de senhor, de você, porque é um trabalho realmente bem, bem interessante. Estamos juntos desde 16. 2016, 4 anos, trabalhando ali ininterruptamente, com muito, muito a ser feito. Sempre quando acaba um ano, a gente diz assim: comecemos tudo de novo, porque até agora pouco ou nada fizemos, né? Como São Francisco. Mas é sempre uma alegria recomeçar. Estamos recomeçando o novo semestre.
e comecemos tudo de novo, porque até agora pouco ou nada fizemos, né, Padre Rodrigo? Pois é, obrigado pelo convite. Eu ainda tô meio, ainda acho meio esquisito esse ambiente virtual, mas eu estou muito Aham, feliz de estar correspondendo às expectativas de vocês. E se minha voz está falhando, por isso que eu estou falando baixinho, aham. estou bebendo água e eu peço desculpa. Se eu puder fazer melhor, eu faço. Pode, Ó, segue, antes da segue o gente, barco. antes da gente começar propriamente no nosso tema de hoje, o Padre Márcio, que esteve aqui na semana passada, professor de teologia da pós-graduação lá da PUC Paraná, ele pediu para eu corrigir uma imprecisão na fala dele, que ele falando espontaneamente, ele falou que a obra que Edith Stein traduziu do latim para o alemão tinha sido, de São Tomás de Aquino, o De Trinitate. E ele pediu para corrigir que não foi o De Trinitate, mas o De Veritate, as disputas sobre a verdade. Foi essa obra de São Tomás que ela traduziu do latim para o alemão. Então está feita a correção, Padre Márcio. Se o senhor estiver aqui nos assistindo, nós compreendemos que às vezes a gente é falando rápido, troca os nomes, é normal Ah, mesmo, sim, mas imagina. está corrigido. Vai ver E uma. hoje. Hã? Ele vai ver hoje. Isso, Isso vai acontecer hoje. isso, vamos ver. E uma outra coisa é que o tema dessa live, né? Nós escolhemos inspirados num grande querido, que é o Miguel Mahfoud, que está doente. Ele escreveu um texto maravilhoso chamado Silêncio e Interioridade Pessoal em Edith Stein. Vocês que já nos acompanham, vocês sabem que esse é o tipo daquela live que a gente assiste com papel e caneta na mão, caderninho. Eu tenho, inclusive, meu caderno das lives aqui, ó. Toda live tem aqui as anotações, então tem muita gente aí que vai anotando, porque tem muita dica boa. Então já fica como dica para você que quer aprofundar esse assunto, porque aqui no tempo de uma live é insuficiente, mas a dica desse texto do Miguel Mahfoud que está disponível aí é, no Google, né? Silêncio e Interioridade Pessoal em Edith Stein, do querido professor Miguel Mahfoud, certo? Então, fica a dica e nós vamos seguir aqui o nosso bate-papo sobre este tema. Padre Rodrigo, vamos nós. Manda ver. Manda ver. Eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Assim, queria que o senhor começasse contando um pouco para a gente. Todos os que passaram aqui até o momento por essa live, eles de alguma forma são estudiosos, assim, em primeira pessoa da Edith Stein, né? Você é o primeiro convidado nosso que não é, assim, não o seu foco de estudos, enfim, não diz respeito diretamente a Edith Stein, mas que tem conhecido e tem, né, se aproximado cada vez mais. Eu queria saber o que foi que te chamou a atenção em Edith Stein, o que Tá. foi que te fez reconhecer nela alguma coisa ali que merecia alguma atenção, né? Esse incentivo que você tem dado na PUC para os eventos, para as lives, enfim, faz parte também. Eu queria Tá. saber, curiosidade. Então e é muito pertinente a sua pergunta, porque olha só, o primeiro contato que eu tive com Edith Stein, nem sabia que essa mulher tinha existido e tal, foi no primeiro ano da filosofia, em 2000. No ano Uhum, 2000, eu tive aula com um professor que passou e ele dava aula para a gente de epistemologia uhum. e passou o livro Ciência da Cruz. Gente, aquilo ali, ele era um descabido, porque esse tipo de coisa não se apresenta para um moleque. Ele já foi, mas também, coitado, era o único livro, acho, da irmã Em português. Benedita em português. Mas ele passou para nós o Ciência da Cruz, a gente teve que fazer resenha, teve que fazer trabalho sobre isso, mas eu vou te dizer que a única coisa que a irmã Teresa Benedita da Cruz me causou foi raiva, porque Raiva. ela conseguiu mostrar a minha ignorância. Eu não entendi, Aham, quase não entendi nada, porque, e assim, ainda mais porque
ciência da cruz, tinha muita cara teologia, não tinha nada a ver com filosofia, na minha cabeça de idiota, moleque, sabe? A gente, quando é moleque, a gente acha que tem a resposta para tudo. Uhum. E eu achava aquilo ali que era um descabimento. Então, aí eu li o livro, mesmo sem entender muito, e não conseguia, e aquilo ali, aquele incômodo ficou. Tá me Qual é vendo a agora? A luz relação? chegou. Aí, ó, aí, a Nossa Como Senhora das precipita. Candeias brilhando. Se você observar, o que, que tem a ver ciência da cruz com epistemologia ou teoria do conhecimento? Pois bem, veio toda a minha trajetória acadêmica, meus estudos no primeiro mestrado. Eu fiz um primeiro mestrado na PUC, em teologia, eu fiz um mestrado em Roma, de patrística, o primeiro voltado à história da igreja, o segundo voltado à patrologia propriamente dita, e o terceiro, agora o doutorado em patrística. Então você vê que, de certa forma, o meu percurso acadêmico ele não toca diretamente na Edith Stein, mas quando eu volto de Roma e eu começo a estudar no doutorado a mística, aí começa a fazer sentido qual é o papel da epistemologia proposta pela Edith Stein. Porque quando ela coloca a ciência da cruz, aí acontece aquele trabalho de você revisitar o livro. O que ela está propondo para você é uma epistemologia. Ou seja, para quem não conhece muito esse tema, ela está colocando qual é o fundamento da racionalidade, como se constrói um discurso racionalmente aceito com base na experiência da cruz. É essa sacada que eu agora tenho a maturidade para perceber. Porque, Uhum. imagina, quando eu comecei a ler a irmã Edith Stein, a irmã da Benedita da Cruz, eu acho bonita a parte do Benedita da Cruz, né? A Benta, Cruz Benta. Quando eu começo a observar a forma como ela trabalha, a fundamentação do seu raciocínio, você entende que é possível criar um discurso racional que seja inteligível pelo meu interlocutor, ou seja, com quem eu estou falando, com base na experiência da paixão, morte e ressurreição de Cristo, sem cair em linguagens extremadas pelo fanatismo ou o bueiro, que seria o bueiro da religião. Ela vai no coração, e do coração da religião cristã, da experiência pascal, ela consegue fundamentar uma proposta epistemológica a partir da cruz. E eu só fui perceber isso a partir dos meus... Assim, aí você poderia até falar assim, mas por que você estudou patrística e achou isso na mulher do século XX? Porque as fontes das quais ela bebe são patrísticas. Uhum. Eu encontrei Edith Stein pela porta do fundo, sabe? Eu não fui. Hoje eu consigo reconhecer o fundamento do pensamento dela. Para mim, começa a fazer sentido porque eu conheço patrística, Uhum. entendeu? Quando você pega, e não é qualquer coisa da patrística, porque como foi falado aí, que ela tinha um contato com Tomás de Aquino, que ela cita Agostinho, mas vocês sabem que, agora se eu tiver errado, olha eu dando as caneladas aí, Uhum. mas porque eu não tenho aqui de cabeça, o, um autor que eu gosto muito chamado Pseudo Dionísio Areopagita, que é um autor do século VI,
ele, se não for o mais citado por ela, está entre os mais. Ele chega a ganhar de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, se não me falha a memória. Então você começa a Uhum. ver que o fundamento dela é patrístico. E eu conheço o trabalho do pseudo Uhum. Dionísio Areopagita, as suas cartas, as obras que ele escreve, como a hierarquia celeste, a hierarquia eclesiástica, teologia mística e por aí vai. Ele escreve uma sequência de livros tentando fundamentar a espiritualidade cristã num formato, né, num formato que fosse racionalmente aceito no mundo em que ele vivia. No meu entendimento, Magna, eu acho que aí eu acho que é a mão da providência que vai mostrando para a gente como que ao longo, né, ao longo dessa, dessa, desse percurso, imagina, eu demorei 20 anos. Uhum. Ela não é uma leitura fácil. E quem Uhum. disser que ou é mentiroso ou não leu o livro. Porque a bicha é complicada, sabe? Ela é muito complicada. O termo dela, porque ela está acostumada com aquela filosofia pura, sabe? Aham. De uma concatenação, aqueles parágrafos alemães de 4 páginas, Aham. Isso. sabe? E a gente não tem fôlego para isso no O começo. Mas Padre desculpa, se Márcio deixar. Não, imagina, tá ótimo. Eu tô só querendo reiterar isso que você tá falando. Padre Márcio, na live passada, você tá me ouvindo? Deu uma pausazinha aqui. Oi? Pode Você falar. me ouve? Agora eu estou ouvindo. Sim. Padre Márcio morou em Roma, estudou com a professora Angela Lisbello, e ele falou que eles passaram um semestre inteiro trabalhando a introdução de um livro. Me falhou, se vocês lembrarem aí qual foi o nome do livro que ele falou, a introdução, porque ela ia em palavra, e cada palavra daquela tinha um repertório anterior. A gente lê o parágrafo assim por alto e acha que, entendi. Mas cada palavra daquela era devedor de um repertório muito grande. Então eles ficaram ali, Sim. né, mastigando a introdução de um livro que, né? Então é isso mesmo. Você tem toda a razão, você acertou. Inclusive, ela tem um É, texto chamado Teologia Mística de Pseudo Dionísio e, e também Caminhos para o Silêncio Interior, que, se eu não me engano, também é baseado nele, assim. Mas esse aqui, com certeza, a Teologia Mística de Pseudo Dionísio, ela realmente vai nele mesmo. E o Padre Márcio também é. falou isso semana passada. Ó, o ser finito e ser eterno, né? Que o Vitor Natali, que é meu aluno, está aí Ah, falando. Talvez ele ah. está falando de uma referência que pode ser a introdução desse livro, Ah, mas tá. Eu acho que foi a introdução do Ser Finitos Eterno mesmo, que ele comentou estou que eles falando, meu ficaram. aluno, filha, meu Olha aí, tá aluno. vendo? Eu falo, Ele disse cola em que mim que não tu me brilha, eu engano. falo para eles. Oh, então eu acho que ele estava aqui a semana passada, porque ele ouviu a lá, ele ouviu o professor, o padre Márcio falando, então. Mas que bom. Mas sabe o que é bonito, Magna? Eu, não, desculpa te interromper, mas o que Imagina. eu acho bonito é a tentativa que ela tem de propor uma interpretação nova sem modificar o conteúdo. Ou Uhum, seja, ela não quer mudar a tradição, ela quer oferecer uma interpretação para a tradição. uhum, Isso daí faz toda a diferença, ela não quer acrescentar algo. Porque uhum, o Dionísio Areopagita, ele já começa lá seus textos dizendo que ele não quer acrescentar nada, ele só quer apresentar também, assim como Plotino, ele só quer mostrar uma interpretação, ele quer sugerir uma interpretação. uhum, E isso é próprio da Edith Stein, que ela não impõe uma chave hermenêutica para a realidade, mas ela propõe. uhum, O problema não está no texto dela, o problema está na gente que não está conseguindo acessar logo de cara. Porque imagina, eu com 20 anos, com 19 anos, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para poder uhum, interpretar o texto da, da, da Edith Stein. Então, uhum. segue aí. Maravilha. Então vamos entrando aqui no nosso tema, né? Sobre silêncio e interioridade.
Essa relação. Fala um pouquinho para nós sobre essa relação entre espiritualidade, silêncio, interioridade. Vamos construindo aqui Tá. esse caminho. Vamos lá. Eu gosto de iniciar, quando me chamam para falar disso, espiritualidade, silêncio, vamos pegar da seguinte forma. Primeiro, vamos tentar definir para que possamos partir da mesma base sobre, quando falamos espiritualidade, sobre o que é que, na verdade, nós estamos dizendo. Porque, muitas vezes, as pessoas confundem espiritualidade com a manifestação religiosa. Sabe? As pessoas confundem ali, escuta, eu acho que é participar da Eucaristia, eu acho que é rezar o terço. Não, isso daí é uma manifestação. Espiritualidade, o caminho da espiritualidade, ele corresponde sempre à etapa da vida em que a pessoa se encontra, tá? Uhum. E se e, e e dentro do catolicismo só tem uma finalidade, que é você alcançar a maturidade na fé. E a maturidade na fé é você se tornar semelhante a Jesus de Nazaré. Se você não for semelhante ou não estiver caminhando, tendo ele como objetivo, por isso que eu gosto de usar uma analogia, principalmente entre os meus alunos de patrística, patrologia, porque a maioria das vezes as pessoas não entendem as funções da Santíssima Trindade. Eu gosto de dizer que o Espírito Santo, ele é como se fosse um artista. Ele olha o modelo e começa... Se você pegar aquele Anões Descei Divina Luz, ele fala isso. Ele pega o modelo, que é Jesus de Nazaré, e ele começa a fazer o desenho na matéria que ele tem na mão. Ou seja, ele começa a olhar para mim e ele começa a me modelar de acordo com aquilo que ele está vendo. Então, o Espírito Santo modela a pessoa. O processo de você deixar que essa assimilação aconteça é o que a gente chama de espiritualidade. E como você vai fazer isso são as manifestações religiosas que a igreja põe a seu dispor. Então, existem várias formas de você... por exemplo, é normal, a gente já deve ter... Eu acho que vocês já devem ter experimentado isso. Eu espero que não me entendam como um herege. Mas, por exemplo, eu tenho gente na minha família que reza o terço todo santo dia, 2, 3 vezes num dia, e super bem. Eu tenho gente que, se você tirar o terço do bolso, você leva uma surra, porque a pessoa não gosta, acha aquilo chato, monótono e não sei o quê. Por quê? Agora eu tenho também pessoas que gostam de rezar o breviário. Existem pessoas que... Então existem práticas religiosas que favorecem a ação do Espírito Santo para que ele consiga modelar essa matéria dura de modo que se pareça com o modelo que é Jesus de Nazaré. Então, a espiritualidade consiste nisso. Ela consiste nesse movimento. Quando você começa como criança, ou uma criança na espiritualidade, você tem uma postura. Quando você atinge uma maturidade, vai adquirindo uma maturidade, essa maturidade vai alcançando. Então, começa por aí. E por que o tal do silêncio? Então, assim, já definimos o que é a espiritualidade. Agora, vamos dar um passo seguinte, vamos falar dessa questão do silêncio. Por que ela é tão importante? São Jerônimo costuma dizer que, eu acho que em uma de suas cartas, agora eu não vou trazer porque me veio também de assalto, mas em uma de suas cartas ele fala que o silêncio tem que ser preservado pelo monge porque o diabo não lê pensamento. E ele aplica esse tipo de interpretação, é muito interessante, porque isso mostra uma conotação antropológica também.
acima da sua consciência, só Deus. Ou seja, o inimigo não é capaz de entrar e manipular e fazer aquilo. Então, ele fala que o monge tem que preservar o silêncio, porque o inimigo não é capaz de ler pensamentos. Independente da forma como você interpreta isso, o silêncio, ele tem a ver com a teologia mística do Dionísio Areopagita, porque o silêncio, ele é a ausência de vibrações. É vibração de corda mesmo, sabe? De vibração. E eu gosto de usar essa imagem porque a pessoa, e aí eu vou pegar um outro padre da igreja, que vai ser chamado de a harpa do Espírito Santo, que é Santo Efrem, da patrística também, mas patrologia siríaca, em que você começa a observar que você deixa de fazer a ressonância aos movimentos internos e externos e passa a se tornar a harpa de Deus. Ou seja, não é um silêncio sepulcral, não é aquele silêncio da paz do cemitério, mas é um silêncio que te permite ressoar a ação do Espírito Santo e comunicar a salvação aos outros. Se isso daí tem a ver com a nossa espiritualidade, porque existe essa conexão. Primeiro, porque você tem que parar as vibrações das cordas, ou seja, você não vai aceitar que esse instrumento seja tocado de a revelia do caos que é o mundo. Então você faz essas cordas silenciarem para que o verdadeiro instrumentista, o verdadeiro tocador, possa fazer ressoar a linguagem divina, a mensagem evangélica. Não sei se é isso, se eu me faço entender, e isso é claro, e por que o pseudo Dionísio é tão importante? E a irmã Edith Stein, a irmã Benedita, Teresa Benedita da Cruz, ela é muito feliz quando ela faz isso, porque ele vai desenvolver um sistema chamado de teologia. Eu não vou entrar no detalhe do debate, mas o modo como ela é conhecida vale saber. A teologia apofática, ou seja, eu não sou capaz de falar nada a respeito de Deus porque eu não o conheço. Nenhum ser humano pode definir Deus. Então, eu entro naquela sombra escura que guiou o povo de Deus no deserto, é aquela sombra escura, e daquela sombra escura, ele é que vai me dizendo o que ele quer de mim. Só que para isso, essa experiência mística, ela requer uma maturidade espiritual muito grande. E eu falo para você que o silêncio, nesse sentido, eu estou falando da forma teórica, mas o silêncio na prática do cristão, ele faz muita diferença. Não só por questões de não falar demais ou tal, mas para você começar a ouvir o que a revelação tem a dizer. Aí você vai me falar, mas espera aí, o que a revelação tem a dizer? Quando você começa a... Tem um dito dos padres do deserto, que eu gosto muito, ele fala assim que quando você está em silêncio, depois eu passo a bibliografia, quando você está em silêncio, você consegue perceber as coisas que o diabo joga na tua alma. É como a pessoa, ele fala assim, que é como a pessoa que tem a casa limpa, aí o diabo fica no seu quintal só jogando lixo para dentro. Cabe a você, quando ele começar a jogar lixo, você pega aquele lixo e joga para fora de novo. Quantas vezes na sua vida, eu costumo dizer para o povo que é muito engraçado, quantas vezes você já não se perdeu em diálogos imaginários? Você começa isso às 10 da noite e vai até às 4 da manhã.
com aquela conversa de vai e vem, com uma pessoa que você fala, não, se eu encontrar fulano, eu vou dizer para ela isso daí. E se ela disser isso, eu vou dizer aquilo. E você começa a entrar... Então, o silêncio, ele permite que, quando esse primeiro pensamento for jogado para dentro da tua alma, você pega aquilo e joga. Você não desenvolve. Por quê? Porque com o mal você não dialoga. Não existe diálogo com o mal. O mal, ele não serve para ser dialogado com... Pode ver, e assim, de todos os diálogos propostos pela Edith Stein, filósofa, lá dos seus escritos filosóficos, ela não dialoga com o mal, ela não tenta entender o mal, ela não tenta explicar o mal. O mal tem que ser combatido, e uma vez combatido, e se não for combatido, ele tem que ser pelo menos objeto da nossa fuga. A gente tem que fugir. Uhum. Entendeu? Interessante que a gente vive a realidade assim, ela não favorece tanto assim o silêncio, né? Não. Talvez uma das coisas que Edith Stein mais se atraiu em Santa Teresa é que ela apresentava esse desejo de se voltar para a própria interioridade como algo não para alguns, né? Alguns místicos, um pouco, mas para todo ser humano é chamado de alguma forma a essa profundidade, né? E o silêncio é esse primeiro É o momento, primeiro né? jeito. O primeiro momento de parar, né? Esse convite a nos chamar, né? E a gente vive no. Parece. Tem aquela expressão assim, o silêncio grita, né? Parece que a gente tá ali. Parou um pouquinho os silêncios, os barulhos exteriores, parece que está ali, mas é o tempo todo celular, TV, né, mensagem. Como parar tudo isso, né? Como seria esse primeiro momento, assim, né? Então, agora, olhando para essa forma, é bom que você fala de Santa Teresa, porque eu vou falar tanto da Teresona como da Terezinha. É muito interessante, porque pessoas que valorizaram o silêncio e assim, o silêncio como prática, o silêncio como prática, não o silêncio como exercício espiritual, não o silêncio como ausência de movimento. Uhum, Não adianta eu ficar quieto e minha alma ficar turbinada lá dentro, sabe? Vira uma panela de pressão. Mas assim, a questão é que você pega Santa Teresa d'Ávila, ela se torna uma grande reformadora, sobretudo para o Carmelo. uhum. Mas por quê? E é lógico que tem gente muito mais abalizada do que eu para poder falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que antes dela querer fazer a revolução, pelo silêncio, ela conseguiu se tornar digna da revolução. Uhum. E isso daí faz toda a diferença, porque eu não quero mudar o mundo. Mas quando eu começo assim, porque se você botar aqui na live, aqui todo mundo aqui junto, aqui numa mesa, os 27, sabe, ali conversando, batendo papo, todo mundo aqui concorda que o mundo é injusto. Todo mundo aqui concorda que o mundo precisa melhorar. Mas a pergunta é a partir do quê? E a gente tá disposto a fazer algumas renúncias, a gente está disposto a abrir mão dos nossos esquemas. A questão é que Santa Teresa, depois São João da Cruz, esses dois homens que movimentam o Carmelo, sabe? Que chega, e no caso do João da Cruz, que chega a ser preso pela própria ordem, ele chega a ser punido pela própria ordem, pelo seu desejo de reforma interior. Ele nem Uhum, chegou a propor, não, escuta, vamos mudar a ordem. Não, quando o pessoal começa a ver que ele muda, ele começa a ser punido como doido, uhum, entendeu? Mas por quê? Esse movimento de você mudar, eu bato muito nessa tecla, eu sei que quem já me escutou vai achar que eu sou repetitivo, mas não se a preocupe. ideia de, assim,
quando você começa a ver que você não está enxergando como Jesus enxergava, o seu cristianismo foi pro vinagre. Você não é cristão. Você pode ser católico e não é cristão. Como você outro dia também falou lá na PUC sobre o Inácio de Loyola, que ele queria só, sabe, ele queria ser ali clérigo, mas não tinha vontade de ser santo. Então, e ele percebeu isso e ele mudou. Então, primeiro eu não gosto muito não é uma questão de fazer apelos morais ou apelos, não é uma questão de se interessar por aquilo que se faz atrás da porta. A ideia não é ficar vigiando para poder descobrir uma coisa ou outra, mas a ideia é olhar para si, e não mais para o outro. Mas não olhar para si como o mundo faz, em que o mundo olha para se contemplar e ver como você é bonito, bom, perfeito. Ou então para se acusar, uma acusação estéril, né? Se condenar, Estéril. né? Eu não valho nada. E começa, Jesus me chicoteia. Vamos parar com É. isso. Isso não leva a nada. Isso não leva a nada no sentido de como prática externa. Isso, a questão é, onde que eu quero chegar? Antes de começar qualquer processo de via espiritual, a pessoa ela tem que saber como que ela quer chegar no final. Porque você faz parte de comunidades de vida, eu faço parte da minha comunidade, eu faço parte de comunidade, e a gente sabe que muitas pessoas elas podem gostar da gente por meros motivos emocionais. Porque a Magna me dá atenção, porque o fulano lá é educado comigo, ali todo mundo pergunta como é que eu tô. Muito bem, mas esse é o primeiro passo. A questão é qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito quando você começou a fazer a caminhada. A proposta é você se tornar semelhante àquele que te chamou. Ou seja, eu quero fazer as mesmas escolhas que Cristo fez. Eu quero olhar para as pessoas como Cristo olhou. Eu quero fazer a paz como Cristo fez também. Então, eu quero tocar as pessoas como Cristo tocou. Aí você vai me falar assim, mas espera aí, será que todo mundo consegue? Não, a gente sempre cai, a gente vai e levanta, a gente tenta, às vezes não consegue, mas a gente tem pelo menos a meta, a gente tem o projeto, a gente sabe onde quer chegar. E é isso que nos socorre quando a gente cai. Uhum. Porque você sabe voltar para o caminho. Você está indo lá para Campina Grande, sabe? Pegou a BR-101 e começou a subir no mapa. De repente você pega a outra BR ali e vai parar em Goiás. Peraí, não, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar em Campina Grande. Então o que eu faço? Eu pego, recalculo a rota e volto para o caminho, mesmo que faça um caminho diferente. Essa é a proposta, sabe? A vida interior, ela tem que ser cultivada. A vida interior, ela não pode ser dada ao acaso. E a vida interior não é um intimismo pós-moderno de colocar o umbigo da pessoa no centro do mundo. Esse é como eu falei, a gente quer o reino de Deus. Mas antes de querê-lo, a gente vai se tornando digno dele. E não é uma dignidade moral, não é uma dignidade, como é que eu posso dizer, intelectual, é uma dignidade que nasce da cruz. Uhum. Sabe, é como a gente diz na oração eucarística, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos agradecemos que nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Ou seja, partir da ideia que você não é digno em si, por natureza, mas que recebe essa dignidade de servir a Deus, ou seja, não com base na sua moralidade ou na sua intelectualidade, nem mesmo na sua espiritualidade, mas você consegue servir a Deus porque Ele permitiu isso, né? Então, Uhum.
Eu já vou entrar, nós já vamos entrar nas perguntas daqui a pouco. Isso já tá, nossa, a hora já está avançada. Você falou que ia falar da Sério? Tereza. Não, para a gente abrir para as perguntas. Já estamos Ah, em 40 minutos de live. Você oxe! falou que ia falar da Teresa Hum. Dávila, né? Teresona, e da Terezinha. O que é que você lembrou da Terezinha? Que você... Então, obrigado depois dessa longa digressão, o que eu quis dizer é que uma, a Teresona conseguiu fazer essa reforma no Carmelo e a outra se tornou símbolo de missão sem nunca ter atravessado o convento. Uhum, uhum, Ou seja, quem vê os diários de Santa Teresinha vê que ela era uma moça mimada, uhum. sabe? Que ela tá lá lavando a roupa. Melancólica. Sabe, era uma pessoa insuportável de conviver. Ela não era uma pessoa assim. A gente idealiza as pessoas como nos filmes, mas ela era uma pessoa, como ela mesma fala, ela tinha um ímpeto bem bravo. Ela era brava. Ela testemunha lá que ela era daquele lavando roupa, queria espremer o pescoço da Dilma, que ela queria responder de um jeito, fazer de outro. Não, mas ela fazendo esse caminho de interioridade, do silêncio do Carmelo, da vida contemplativa, ela conseguiu ser exemplo de missão. Um ex-missionário é missionário por causa dela. Uhum, Ou seja, eu não posso ser missionário anunciando um produto. Eu sou missionário porque eu sou testemunha do que Deus fez em mim. Eu costumo dizer para as pessoas, e isso daí eu falo sem qualquer modéstia, sem qualquer. Eu falo, se um dia eu conseguir entrar no céu, qualquer um entra, uhum. sabe? Eu brinco com as pessoas, pense numa pessoa que você não gosta, chata, ruim, um bandidão. Pois bem, se eu entrar no céu, ele entra. Uhum. Por quê? Porque eu sei, eu me conheço. E é dentro dessa perspectiva que se o missionário, ele é aquele que ele vai testemunhar a mudança que Deus fez nele, porque para ele tudo é possível, porque se ele foi resgatado, com todas as mazelas que ele tem, você pode ir ali na Cracolândia, que eles podem mudar também. Porque se Deus mudou você, ele muda qualquer um. Uhum. Eu acho isso muito profundo, como que ela se torna a padroeira da missão. Vai É lá. verdade. Aham. É, a... Peraí. Opa, travou aqui, peraí. A Doris Camargo pergunta assim: como o senhor vê se cultivar o interior neste tempo de tanto barulho tecnológico? Tá? Isso daí, Doris, eu agradeço a sua pergunta, porque ela é um desafio que todos nós passamos. Agora eu te faço uma colocação, porque a pergunta que eu faço é: o ruído, ele é circunstancial, ou seja, ele é um fator externo a nós, ou ele nasce da necessidade da gente? Porque é diferente. Quando a gente vigário num lugar em que toca pancadão, que vai. Ali o barulho é externo. Ele é externo. Agora, o problema é quando. E esse fator externo, você não tem controle sobre ele. O problema é quando o barulho, a necessidade do barulho brota da gente. Ou seja, quando eu era mais novo, eu tinha a necessidade de ligar a televisão para ter barulho dentro de casa. E isso daí não faz. Hoje eu vejo que isso não faz sentido nenhum. Nós não podemos achar que. E a sua pergunta ela é muito boa, porque as pessoas, e eu falo isso me colocando em primeiro lugar, o silêncio, ele não é uma questão geográfica. Eu não preciso ir para uma casa de campo sem internet,
Porque se eu fizer isso, simplesmente eu vou ficar desesperado se eu não tiver preparo para isso. O silêncio, ele é cultivado dentro do espírito, independentemente dos fatores externos. Isso daí é uma coisa para se refletir, porque senão a gente vai ficar igual, eu acho que você já deve ter ouvido esse tipo de comentário, as pessoas falando assim, ah, quando eu ganhar na loteria eu vou ajudar muita gente. Querendo Não, um mundo ideal, né? quer dizer, qual é a probabilidade? E assim, você pergunta, e a senhora já jogou? Não, ela nunca jogou. Então, a- aquela beócia nunca vai ajudar ninguém. É a mesma coisa que a gente. A gente vai ficar nessa mesma pegada. Quer dizer, eu só vou fazer silêncio quando eu estiver numa fazenda no Mato Grosso, em que eu não tenha mais nada me fazendo barulho. Isso nunca vai acontecer, minha amiga. Então a gente é bom começar aqui, nessa pauliceia desvairada, tentando fazer o silêncio interior falar mais alto, porque não nos iludamos. A gente não pode confundir o silêncio externo, o silêncio de cemitério, com o silêncio de Santa Teresa, por exemplo. Uhum. Maravilha. E como a gente também está aqui com um público também, é um público bem misto, mas tem muitos estudiosos aqui, tem estudantes, né? Pessoas que Ah, precisam. que bom. Como é necessário o silêncio para o estudo, né? Você poderia falar um pouquinho brevemente dessa dimensão do Eu, eu, estudo como a SESI, né? Como eu é costumo necessário. falar, eu costumo falar para os meus alunos que o estudo, ele é a SESI. O estudo não. E para quem não sabe, a SESI é a palavra que deriva do grego, que era usada no passado para exercício físico de gladiador, por exemplo. Eram exercícios próprios para o combate. As pessoas treinavam para isso. Então, a cultura monástica adotou o princípio esse princípio da, da, do, da ascese como exercício espiritual. E por que porque o estudo ele alarga a sua forma de ver o mundo. E não é um alargar como as pessoas. Eu não quero que você. Isso não é um jargão. Isso não é uma. E o estudo, ele não é algo prazeroso, porque você tem que ficar sentado numa cadeira, numa escrivaninha, por horas, horas, horas e horas, sabe? Para que você. Não é o estudo que te traz a, o prêmio. O que te traz o alargamento de visão é você conseguir ficar ali sentado. Porque você doma o seu espírito. E você imagina, eu dou aula de grego, eu dou aula de latim. A gente costuma brincar que metade do semestre a gente tenta explicar para que eles têm que estudar aquilo. Eles gastam meio semestre tentando explicar isso. E quando chega. Só que o fruto do estudo não é apenas a leitura do texto grego. O fruto não é a leitura do texto latino. O fruto do estudo é que eles conseguiram se disciplinar. Para eles poderem fazer, para eles alcançarem aquela leitura, para eles alcançarem aquela compreensão, eles tiveram que ficar sentados por horas e horas a fio diante de uma coisa que eles não estavam entendendo e gastando muito tempo pensando naquilo. A cultura monástica, ela é baseada nesse tipo, esse é o nosso ora et labora. Porque isso vai modificando a nossa forma de ver o mundo. Ou seja, não é o livro, é a nossa relação com ele. Não é o estudo, é a nossa relação com o estudo. Porque vocês também sabem que tem gente que é capaz de ler milhões de livros e se tornar uma porta, de tão ignorante que fica. Não é o estudo, é a Se tornar sese o que se. quê, Padre Uma Rodrigo? porta, Uma uma porta. porta, uma Mas, besta. Existe ah, gente que estuda, existe gente que estuda, 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 e é tão inteligente quanto um cone do Detran. Sabe aqueles cones que tem na rua? Não é. O que faz a pessoa se tornar
A cética é o processo. É de novo aquele lance da Edith Stein. Não é controlar o espaço, é controlar o tempo. Ou seja, não é eu prender a pessoa ali e aquela criatura vai ficar sentada e só vai sair quando decorar a tabuada. É você olhar para aquela... É o processo que fez com que a pessoa melhore. Eu não sei se eu falo muita bobagem, mas assim, isso daí nasce da minha experiência. Seria uma disciplina, seria uma forma, ou seja, você se disciplina, pode ser, eu vi aí o Leandro perguntando, mas Uhum. seria sim uma forma de você adquirir disciplina. Inclusive, a palavra disciplina está ligada a discipulado. Você sentar e ficar ali. Esse o fruto do estudo. E desse estudo que eu falo, isso eu estou falando no nosso caso de ciências humanas, no caso especial de filosofia e teologia, e pode ser que para quem ensina física quântica é outra pegada, aí eu não sei. Eu estou falando do estudo como ascese. Eu estudo como ascese. Vai. E o que é que a gente faz com a dispersão? A gente volta. Ah, Porque a gente volta. isso mesmo, Santa Sabe? Teresa. Porque, Santa ó, Teresa. Ah, eu faço uma pergunta para o pessoal. Vamos supor, vamos de novo com a ideia de você saindo de São Paulo num cavalo, indo para Campina Grande. E aí você sai, está indo lá de cavalinho e tal. Quando você chega na Dutra, o cavalo te derruba. O que você vai fazer? Você vai carregar o cavalo no colo até Campina Grande ou vai tentar montar de novo? Porque tudo depende de onde você quer chegar. Se a distração, no nosso caso, a distração, ela é o comum. A distração é como a gravidade. Ela está aí. Para eu vencer a gravidade, eu tenho que bater asa. Sabe? Eu queria que vocês observassem que esse meu ponto de vista sobre o ensino, porque isso é igual, eu detesto quando alguém chega para mim e fala: nossa, para você é fácil estudar grego. uhum. Sabe? Não é fácil. Eu só sei grego porque eu estudei igual um condenado e por 20 anos. Ah, não, para você é fácil, sabe? Você tem aptidão. Eu não tenho aptidão para nada. Eu não tenho aptidão. Ninguém. Eu tenho. O que eu tenho é que eu queria chegar num resultado e pela SESI. E assim, e repito, para mim, o mais importante do que ler um texto grego é saber, é o fruto, não é a leitura do texto em si. É isso que eu quero dizer. Se você se dispersar, volta, sabe? Eu não sei se a maioria do povo que está aí ouvindo a gente é católico, mas, por exemplo, é muito interessante que você vai daqui, sai da sua casa, você pega o carro, você vai para a igreja, vai a família inteira, todo mundo em silêncio. Aí na hora da leitura surge o assunto. Na hora da homilia surge o assunto. Na hora da consagração surge um assunto. Aí você lembra de uma coisa que você quer falar. Não, ali você... Então você tem que entender que a dispersão, ela é o padrão. É o contrário que você tem que praticar. Entendeu? Vai lá, eu não quero tomar seu tempo. Não, nosso tempo. Eu só. Infelizmente, a nossa live já praticamente acabou. Nossa, minha gente. Vocês tinham pergunta, nem deu muita vontade de fazer muita pergunta, porque ele foi Ai, falando aqui no desculpa. clareza, É, não foi? Mas enfim, é, as que tinha eu fui fazendo. Padre Rodrigo, você tem 1 minuto para dar uma fechada, assim, se tem alguma coisa que você queria fechar, não sei se 1 minuto, mas ah, 2 minutos para você fechar. não, antes de fechar mesmo, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Para mim é uma coisa muito nova
E se eu puder ajudá-los, aí o pessoal que tiver por aí, o pessoal quiser, vocês têm aí meu contato no Instagram Aqui e tal. sigam o Padre Rodrigo. Ele é É, novo na área, mas ele vai publicar muita coisa boa. A gente está chegando eu nesse pretendo. ambiente. No, E aí, no só dia tem que eu coisa aprender boa lá. no dia que eu aprender a fazer live, ninguém me segura mais. Aí vai ser, aí Sigam o vai ser, Padre Rodrigo. e desejo que todos vocês possam se dedicar a esse tipo de estudo, a esse tipo de literatura. De novo, não por uma erudição vazia e estéril, mas como uma forma de mudança interior. E se vocês mudarem interiormente, assim como foi dito de Tomás de Aquino, que vivia em silêncio, o professor dele, dizem que foi, depois eu vou lembrar para não perder tempo, ele falava que quando aquele boi mudo mugir, ele vai sacudir o mundo. A gente, eu gostaria que nós nos tornássemos essa harpa de Deus na história. É isso. Eita, foi forte. Muito bem, fechou muito bem. Padre Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Eu Eu que gostaria de, agradeço. eu gostaria de convidar vocês para amanhã. Eu acho que a maioria de vocês deve saber, mas nós estamos numa semana muito especial aqui na PUC São Paulo, é, com a semana de conferências sobre educação em Edith Stein. Então, desculpa, eu me dispersei agora e agora eu estou tentando. Me dispersei, volta, né, Magna? Volta. Educar para a eternidade, um compromisso possível, né? Então, nós já tivemos 4 conferências. Amanhã será uma conferência imperdível de encerramento dessa nossa semana tão rica. Tá tudo salvo no YouTube da TV PUC, você pode assistir depois. Amanhã nós temos o Eric Derrus, da França. Ele vem falar sobre educação e destinação sobrenatural da pessoa. Né? Então, vai ser muito bom. A Cecília, que está aqui conosco, vai traduzir. Eu vou estar na moderação. Vai ser muito bacana. Você é convidado para estar conosco. Falei para você seguir o Padre Rodrigo. É importante a gente seguir coisas boas, porque tem muitos falsos, assim, o pessoal, todo mundo fica, ai, me siga, me siga, me siga. E vai seguindo outros caminhos. Siga gente boa. Pode seguir aqui o Instagram do Shalom São Paulo. Siga o Padre Rodrigo. Me siga também. Nossa, eu nunca pedi isso na vida. Mas pode seguir que a gente está sempre publicando coisa boa lá. Magna_Shalom. Segue lá que a gente está sempre tentando compartilhar coisa boa, né? Então é isso. Eu vou encerrar aqui com um trechinho de uma carta que Edith Stein fala, né? Eu indiquei um texto aqui no início, né? Silêncio e Interioridade Pessoal, Edith Stein, do professor Miguel Mahfoud. E o finalzinho, ela fala numa carta, assim, fica esse convite para nós. Uma carta para um amigo, que esse amigo hoje é você, né? Receba essa carta de Edith Stein. Creio que esse silêncio interior seja o que de melhor eu possa desejar a você. Você tem muitas perguntas guardadas em seu coração que eu não posso responder. Então fica esse convite, você que tem tantas perguntas, e o silêncio interior é o que de melhor também a Edith Stein, eu, Padre Rodrigo, temos para desejar a você nessa noite. Bom descanso. Fiquem com Deus. Padre Rodrigo, ainda dá tempo o senhor nos dar uma bênção para a gente ficar ainda mais com vontade de entrar nesse silêncio interior. Conosco, Ele está no meio de nós. por intercessão de Santa Edith Stein, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, Amém. que São Brás nos proteja. Gente, obrigado pela atenção e um beijo no coração de vocês. Isso Amém. mesmo. Só faltei dizer que amanhã no YouTube da TV PUC, às 10. Ah, Às tá. 10 ao meio-dia, nós nos encontramos lá. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amém. Tchau.